Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal que vai desmistificar a atuação da imigração aqui nos Estados Unidos para quem tem interesse em imigrar para os Estados Unidos através de algum trabalho. E eu não poderia deixar de falar aqui sobre a minha profissão e a forma que eu imigrei para os Estados Unidos. Eu sou advogada, atuo aqui nos Estados Unidos no direito imigratório, referente à imigração baseada em emprego, EB2NW de segunda categoria, para profissionais qualificados. E para ser advogada aqui nos Estados Unidos, não é diferente. A advocacia aqui nos Estados Unidos requer uma licença para a atuação aqui em todo o território americano. Assim como a OAB do Brasil, aqui existe a American Bar Exam, que é um órgão fiscalizado por cada estado. Então aqui nos Estados Unidos são 50 estados, então são 50 American Bar Exam, definido por cada estado. Então o próprio estado que vai legislar sobre as regras desse exame e qual conteúdo seria definido em uma das partes desse exame. Então, para ser advogado aqui nos Estados Unidos, você tem algumas opções. O primeiro é, até americanos que estudam aqui nos Estados Unidos também tem que optar por essa primeira opção, que seria ter um bacharelado em qualquer área correlacionada ao direito, como por exemplo sociologia, filosofia, alguma área relacionada ao direito. Após esse college, que é como se fosse o bacharelado no nosso Brasil, pode cursar o Juris Doctor, que embora o nome pareça doutorado, mas não é, é apenas uma especialização, como se fosse uma pós-graduação, que tem duração de 3 anos. E isso pode ser cursado também por estrangeiros, por exemplo, brasileiro, que queira fazer essa especialização, mesmo que não tenha sido um bacharel em direito no Brasil, que tenha a formação correlacionada a essas áreas que eu mencionei. Então, poderia ser essa primeira opção para ser um advogado aqui nos Estados Unidos. A segunda opção, que foi a que eu optei, é fazer o LLM, que é um mestrado de leis, que tem uma duração menor, né? Uma duração de até 12 meses. Tem alguns estados que têm durações maiores, mas o estado que eu escolhi aqui na Flórida tem a duração de 12 meses. E para fazer American Bar Exam, que é o exame da ordem de advogados aqui dos Estados Unidos, o mínimo que se exige é 2 semestres. Então, na verdade, 1 ano já seria o suficiente para prestar o exame da ordem aqui dos Estados Unidos para advogados, para estados que aceitam imigrantes, né, estrangeiros, a fazer essa prova. Então, o LLM seria o modo mais fácil e mais rápido de conseguir prestar esse exame e ter a licença para advogar aqui nos Estados Unidos, desde que, para entrar nesse mestrado do LLM, você tem que fazer uma prova do TOEFL, que é uma prova onde você tem que ter uma pontuação de 80 a 120 pontos para comprovar que você é proficiente na língua inglesa, então tudo é inglês. Então, para entrar em um desses cursos, tanto o JD, que é o Juris Doctor, ou o LLM, você teria que fazer essa prova, então você tem que ser proficiente na língua inglesa. E após essa pontuação e você conseguindo ingressar na faculdade, você consegue, após, né, os créditos adquiridos nesse LLM, que foi a opção que eu fiz. Eu já era mestrando no Brasil, eu já tinha iniciado o mestrado na PUC do estado que eu residia, que era Minas Gerais, então eu já tinha iniciado, então já vim para os Estados Unidos com alguns créditos para concluir aqui nos Estados Unidos, então para mim foi mais fácil, mas quem quiser iniciar do zero aqui esse mestrado, teria essa opção também. Então alguns estados aceitam a equivalência do diploma, né? Porque primeiro tem que fazer a equivalência do diploma para que os Estados Unidos reconheça que as matérias cursadas no estrangeiro, no caso no Brasil, seria equivalente às matérias daqui, e aí você complementa com esse mestrado. Após a conclusão desse mestrado, com os créditos exigidos por cada estado, porque aí você tem que entrar no site do American Bar Exam para saber quais são os créditos, quais são as matérias que aquele estado está exigindo do aplicante ao exame, para saber quais os créditos que você vai cursar. Então você vai ter que saber a equivalência do seu diploma, depois vai saber qual que é o estado que você pretende advogar e pretende morar, para fazer o exame e depois saber quais os créditos que você vai cursar. Cursando esses créditos, você vai lá, faz a prova e você já estaria habilitado para ser um advogado nos Estados Unidos. E a terceira opção seria
Constituição da Califórnia, pelos meus conhecimentos, é o único estado que aceita um estrangeiro a fazer a prova do American Bar Exam do estado da Califórnia, sem a necessidade de ter cursado o Juris Doctor e o LLM. Então, quem é inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil pode se concorrer a fazer uma prova no estado da Califórnia e conseguir o êxito mesmo, sem precisar cursar algum curso aqui nos Estados Unidos. Mas como eu não tinha essa informação, quando eu cheguei do Brasil, acabei cursando o LLM, mas eu poderia ter encurtado esse período da minha vida, mas enfim, se eu tivesse um conteúdo como esse para me ajudar e para esclarecer sobre isso, seria muito melhor, porque eu já chegaria aqui nos Estados Unidos licenciado, por exemplo, faria a prova e tá tudo certo. Mas valeu como experiência e aqui eu estou passando nesse vídeo, então por isso, dê o seu like, se inscreve no canal, porque é conteúdo relevante. Então, passando por essas três opções, né, de conseguir ser um advogado aqui nos Estados Unidos através dessas três formas, né, que são admitidos pelo American Bar Exam, você conseguiria ter a sua licença. Tem outras provas para acrescentar nesse Bar Exam, mas vai depender de qual estado que você vai escolher, então cada estado vai ter suas regras, então quando você entrar lá no site do American Bar Exam de cada estado, né, colocar barra e o estado que você quer morar ou trabalhar, vão ter todas as regras lá referente ao que você pretende fazer em cada estado. Agora é a parte da especialização. O American Bar Exam é um exame administrado pela lei estadual. Como eu disse aqui, né, os Estados Unidos é uma federação diferente do Brasil nesse quesito. O Brasil é uma federação de todos os estados, onde a lei federal vale para todos os estados. Os Estados Unidos é uma junção de vários estados que formaram um país. E por essa razão, cada estado tem as suas normas e algumas regras são de lei federal, como por exemplo, lei de imigração, que é a que eu optei, e lei tributárias, por exemplo, seria matéria de especialização para o American Bar Exam, aonde você poderia fazer o exame em qualquer estado e atuar em todo o território americano, que é o que eu faço. Quem optar, por exemplo, em fazer o exame na Califórnia e atuar em leis federais, como por exemplo, direito imigratório, pode ter o seu escritório na Flórida ou em qualquer outro estado dos Estados Unidos. Já quem opta em fazer uma especialização ou atuar referente matérias de leis estaduais, como por exemplo, direito de família, direito criminal, que são matérias estaduais, aí você teria que atuar exatamente no estado que você prestou o seu exame do bar. Então, se você prestou na Califórnia, você só teria a sua autorização de jurisdição de atuação na advocacia americana somente nesses estados. Caso contrário, você tem que atuar na esfera federal. E vale lembrar, pessoal, para quem tem interesse de imigrar através do emprego aqui para os Estados Unidos, todo esse percurso para fazer a imigração, como por exemplo, através da advocacia, utilizando a regra da Califórnia, que não precisa fazer um curso de créditos educacional aqui nos Estados Unidos, como também qualquer outros estados que exija a formação em um desses cursos, como Juris Doctor ou pelo LLM, qualquer uma dessas opções não garante a sua imigração. É necessário que se faça um processo imigratório. O EB2NW, por exemplo, que é um tipo de imigração baseada em emprego para profissionais qualificados no Brasil, poderia ser uma opção. Então, para fazer essa imigração, não necessita de todo esse percurso. Então, o que eu normalmente oriento aos meus mentorados? Eu oriento que faça a imigração, depois da imigração, você estando aqui nos Estados Unidos, com toda a sua regularidade para trabalhar e morar, você faça esse processo todo de solicitação de atuação na advocacia. Porque, normalmente, os estados que exigem o curso de créditos educacionais aqui nos Estados Unidos, eles não aceitam o curso online. Então, você teria que morar nos Estados Unidos, ter autorização para estudar. Então, se você optar pelo inverso, em vez de fazer a imigração, você teria que fazer primeiro uma solicitação de visto de estudante, onde você aplicaria para um desses cursos, para o college de uma dessas faculdades, de uma law school, uma escola de lei, por exemplo, para você conseguir ser aprovado no visto de estudante. E aí sim, quando você concluir o seu curso, ou um pouco antes de concluir o seu curso, você pode pedir uma autorização para fazer um estágio pelo OPT, e aí você conseguiria fazer o estágio e através dele você faria o processo imigratório. Mas
Caso contrário, você não conseguiria trabalhar ou estudar aqui nos Estados Unidos com um visto não de estudante ou não de imigração. Se você tiver um visto de turista, por exemplo, você não pode fazer aplicação para o college, para fazer esses cursos. E se você não tiver uma imigração, talvez você não conseguiria bolsa para esse tipo de curso. E também alguns estados não vão aceitar que você faça o exame do bar. Então é importante dizer que esse percurso para conseguir ser um advogado nos Estados Unidos é diferente do processo imigratório. Então a minha sugestão é sempre fazer o processo imigratório primeiro. Não vai te exigir validação de diploma, nem nada disso. Vai só te exigir as suas experiências profissionais, todas as comprovações quanto a isso, para depois você fazer o processo de atuação na advocacia aqui nos Estados Unidos. Pessoal, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas iniciais para quem pretende advogar aqui nos Estados Unidos. Posso dizer que é uma experiência única, essa carreira internacional de grande relevância, né? Porque eu amo expandir os meus conhecimentos e poder compartilhar isso. E qualquer pessoa que tenha esse interesse, tenha esse sonho, pode entrar em contato comigo. Eu posso passar maiores informações, mais detalhes, né? Porque advogar aqui nos Estados Unidos é muito mais do que um vídeo curtinho como esse aqui no YouTube. Vou deixar aqui as minhas redes sociais e qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição para ajudar qualquer pessoa que queira advogar aqui nos Estados Unidos, assim como era o meu sonho, posso realizar o sonho de vocês também. Grande abraço, bye!